dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui mais uma vez para a gente continuar nosso conteúdo de física, tá bom? Nós vamos falar hoje, tá, sobre a força de interação eletrostática, tá certo? Na última aula nós vimos sobre a quantização da carga elétrica, os processos de eletrização, né, as formas como a gente tem para trocar ou ganhar ou receber carga elétrica, tá bom? E hoje eu quero mostrar para vocês como que as cargas elétricas interagem, né? Como que uma interage com a outra, de que forma elas podem interagir, né? Nós vimos também na aula anterior sobre os dois princípios fundamentais da eletrostática, o princípio da atração e repulsão, né, que diz que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, e o princípio de conservação da carga elétrica, tá? Nós vamos nos valer desses dois princípios para poder enunciar, né, o que a gente chama da lei de Coulomb, a lei da força elétrica, tá bom? Então a gente sabe, tá? Vamos fazer um pequeno desenho aqui, ó. Se você tiver uma carga positiva próxima a uma carga negativa, né, a gente sabe que vai existir uma força de atração entre elas, né? O próprio princípio fundamental fala isso. Só que a gente pode fazer o quê? Eu posso quantificar essa força, posso dizer qual o valor dela, se ela é forte, se ela é fraca, dependendo de alguns fatores do meio, tá legal? Do mesmo jeito eu vou poder quantificar essa força, né, se essas cargas elas tiverem sinais iguais, né? Do mesmo jeito eu vou verificar que elas sofrem uma interação, elas são repelidas uma contra a outra, né? Então, de que depende, né, o valor da força ali que vai acontecer? Depende de três fatores, tá? O primeiro é o meio que existe entre elas, a gente vai representar com a letra K, né? Esse meio aqui, ó, tá, que é o que está na fórmula K aqui, ele vai mostrar para você o quanto que o meio deixa as cargas interagirem, né? Existem meios que são mais opacos, eles bloqueiam a interação, existem meios que não bloqueiam, que deixam elas interagirem livremente entre si, tá? Para você ter uma ideia, esse valor, esse número que K, ele é um valor, né? Ele vale exatamente aqui, ó, para o vácuo, né? 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb quadrado, né? Isso aqui é o que a gente chama da constante eletrostática do meio, tá? Esse valor aqui. Em geral, a gente vai usar sempre o valor de quem? Para o vácuo. O vácuo ele é o melhor dos casos, por quê? Porque ele não vai influenciar de forma nenhuma a interação entre as cargas. Ele vai deixar com que elas interajam livremente, tá certo? Qual é o segundo fator que altera o valor da carga elétrica aqui, ó? A força elétrica? É o próprio valor da carga, né? O valor da carga, né? Quanto mais carga eu tiver acumulada no corpo, mais esse corpo tem um poder de atração e mais ele tem um poder de quê? De repulsão, tá? Então ele vai depender diretamente disso também, tá bom? E, logicamente, da distância que existe entre elas, tá? Você vai reparar que a distância ela é inversamente proporcional. Por que, professor? Porque quanto mais longe, né, mais fraca vai ser a interação entre as cargas. Então eu vou ter pouca interação. Agora, quando elas estão bem próximas, a força de que vai atrair elas ou que vai repelir é muito grande, é muito forte, tá? Lembrando que essa distância aqui, ó, sempre vai ser dada em quê? Em metro, né? E a carga aqui sempre vai ser dada em quê? Em Coulomb, assim como nós vimos na semana passada, na aula anterior, né? De modo que a gente consegue escrever essa equação aqui, ó, conhecida como lei de Coulomb, tá certo? Então acompanhe comigo, ó, a força elétrica, a unidade Newton, força de natureza elétrica é igual a constante eletrostática do meio K, essa aqui, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2. Por que módulo, professor? Porque aqui não importa o sinal da carga, né? Então eu vou ter que tirar o sinal. O sinal da carga ele só vai te dizer se é a força de atração ou de repulsão, né? Então, se forem dois sinais iguais, duas cargas iguais, repulsão. Cargas de sinais opostos, atração, né? Dividido pela distância entre elas ao quadrado, tá? Essa que a gente chama de lei de Coulomb. Força elétrica, né? Para você calcular o valor da força elétrica, tá bom? Vamos a um exemplo prático aqui para você aplicar, né, a equação da força elétrica, para você
pegar bem o conceito. Olha só. Pronto, então já coloquei para vocês aqui a atividade, né? Vamos pegar aqui para você ver como se faz. Ó, duas partículas eletrizadas Q1 com carga de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs e Q2 5 vezes 10 a menos 6 coulomb e de dimensões desprezíveis situam-se a uma distância de 5 centímetros uma da outra. Tudo bem. Então aqui, ó, distância de 5 centímetros uma da outra. Determine a intensidade da força elétrica considerando que elas estão no vácuo. Ao falar que elas estão no vácuo, eu já vou assumir que a constante do meio ali, ó, ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, ficou feio aqui, quadrado sobre coulomb quadrado. Vamos anotando os dados aqui, ó. O valor da carga Q1, 3 vezes 10 a menos 6. O valor da carga Q2, ele vai ser 5 vezes 10 a menos 6. E a distância D aqui, ela é de 5 centímetros. E eu pergunto para você qual é o valor da força elétrica. Tá bom? Vamos ver se está tudo adequado para a gente usar. K está ok, carga 1, carga 2. Esse aqui não está ok, né? Está em centímetros, eu tenho que passar ele para metro. Vou dividir por 100, né? 0,05 metro, tá? Então eu sei aqui, ó, que as duas são positivas, então eu sei que elas vão sofrer uma interação de repulsão, tá? Elas vão se repelir, vamos desenhar aqui, ó, a situação. Então, com certeza, essa força aqui, ó, que vai acontecer entre elas é uma força de repulsão, tá certo? E ela vai agir tanto em uma quanto na outra, com a mesma intensidade, mesma direção, porém os sentidos são o quê? Opostos, tá? Vamos aplicar a lei de Coulomb aqui, então, ó. Força elétrica é igual a K módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Lembra que o módulo aqui, a operação módulo, é só tirar o sinal, né? Então, força elétrica é igual a K 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga 1, 3 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo da carga 2, que vai ser 5 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, 0,05 ao quadrado, tá? Então aqui a força elétrica vai ser, vamos multiplicar primeiro os números que estão aqui em cima, tá bom? Então vai ficar, ó, vamos fazer aqui 9 vezes 3 vezes 5, isso dá 135. Agora vamos multiplicar as potências de 10. 10 a nona vezes 10 a menos 6 é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Tudo isso aqui dividido por 25 vezes 10 a menos 4. Né? Isso aqui ao quadrado é a mesma coisa que 0,0025, que é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Então aqui, ó, fazendo a nossa operação final, vamos dividir os números e depois as potências de 10. Então, 135 dividido por 25 é exatamente 5,4. 10 a menos 3 por 10 a menos 4, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 3 menos 4. Tá? Então, aqui vai ser igual a 5,4 vezes 10 elevado a 1. Ou 54 o quê? Newtons de força. Tá? Então vai surgir sobre essas cargas aí uma força de 54 newtons, uma força relativamente alta, dado que elas estão muito próximas umas das outras e a quantidade de carga é elevada, tá bom? Certo, pessoal? Então a atividade que eu enviei para vocês, ela vai falar justamente sobre isso aqui. Eu quero que você faça cálculos de força elétrica, tire o dado do problema e faça o cálculo do valor da força elétrica, tá? 5 questões bem tranquilinho, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vocês têm meu contato no WhatsApp, tá certo? Então, um grande abraço, boa semana, fique com Deus e a gente se vê por aí.